Olá, meus amigos. Hoje o tema do nosso bate-papo semanal é sobre amor, amor próprio, autoestima e como isso impacta na vida de um paciente com diabetes, principalmente quem tem pé diabético, que corre o risco de amputação. Como será essa reabilitação? E você acha que o amor transforma vidas? Se você tiver uma história parecida, comente aqui, coloque nos comentários. Isso vai ser muito importante para outros pacientes, outras pessoas que precisam também de apoio. Já comecem seguindo, compartilhando, dando joinha aqui no nosso vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. Vamos lá? Então senta que lá vem a história. Sou cirurgião vascular, formado há mais de 24 anos, já trabalhando na área ambulatório pé diabético, e tivemos oportunidades de conhecer várias histórias. De pacientes que sofreram, de pacientes que sorriam, de pacientes que se reergueram de muitas dificuldades que tiveram em suas vidas. Uma dessas histórias que eu não esqueço, eu vou colocar aqui o nome, claro que é um nome fictício de uma história real, de Paulo. Então, Paulo era um paciente diabético, mediando cerca de seus quase 60 anos de idade, e ele não vivia com a família. Paulo, ele tinha e sofria de alcoolismo, ele era um paciente extremamente irritado, um paciente ansioso, vivia sozinho, vivia isolado, se afastou da família, a família se afastou dele e foi tocando sua vida da forma que dava. Ele era diabético, um diabético tipo 1, diabético que fazia uso inclusive de insulina, mas ele não ligava muito para a questão do diabetes. Passava despercebido, não tomava medicação, não se cuidava, era um paciente com uma certa obesidade, comia mal, bebia muito, ou seja, tinha uma vida não regrada. E isso a gente vê muito em paciente. Paciente que tem diabetes, o paciente que tem hipertensão, muitas das vezes a falta do cuidado, não acreditar que tem a doença, ou não acreditar que a doença possa evoluir e trazer complicações para a sua vida. E Paulo viveu assim, isolado. Mas aquele isolamento que não trazia reflexão na sua vida. Um isolamento que não trazia o momento de pensar o que estava acontecendo, que ele poderia melhorar. E sim, aquele momento só de desgaste. De beber, comer mal, engordar, não cuidar da saúde. Esse um dia, Paulo, passeando pela praia, ele andando descalço, e acabou se cortando numa dessas areias. Você sabe, na praia tem muito cascalho, muito vidro, e uma das coisas que o diabético não pode de jeito nenhum é andar descalço. É um dos grandes fatores de risco para a perda do pé, é o andar descalço. Isso a gente vai falar em outro tema também. Mas o fato foi que Paulo acabou se cortando. E com essa falta de cuidado, essa falta de interesse por ele próprio, não procurou nenhuma assistência médica. Lavou a perna lá, não fez uso de nenhum tipo de medicação, não teve nenhum tipo de avaliação médica, não sabia avaliar também o pé dele, achou que fosse uma bobagem e assim foi. Foi evoluindo para a infecção. Quando procurou a primeira assistência médica, já estava com uma certa infecção. O médico que o atendeu não era o especialista e não soube passar o antibiótico adequado, não soube fazer uma avaliação adequada, retornou de forma irritado para casa, que é muito característico das pessoas que não têm amor próprio, é irritabilidade constante, e foi evoluindo. A ponto de chegar, aí já chegou aos nossos cuidados no hospital, com uma infecção bem alastrada, o que a gente chama de gangrena, com necrose, morte e alguns dedinhos do pé, com infecção, com mau cheiro, e isso fica muito claro para qualquer um, porque como existe uma flora mista de tanto bactérias anaeróbias quanto bactérias aeróbias, você tem o desenvolvimento do odor muito característico do pé diabético. E quando chegou ao nosso cuidado lá no hospital, a gente teve que tratar o paciente, fazer as medicações antibióticos pertencentes ao grupo
de grande espectro, né, tanto para anaeróbio como aeróbio. Chegou um momento que a gente avaliou, apesar de não ter tido uma doença circulatória vascular arterial, que faz parte da nossa avaliação, ele tinha uma infecção já disseminada, com nenhuma chance para salvar o pé. E aí evoluiu para amputação. Esse momento da conversa com o paciente de um pé diabético, né, que até então não acredita na doença, e de repente aparece um médico dizendo que vai ter necessidade da amputação do membro, é um momento muito difícil para todos, não só para a equipe médica, como para o paciente. E eis que aparece a família, depois de muito tempo que ele não estava em convívio com o paciente, com o Paulo, ela aparece. E a família meio que transtornada, a família meio que insegura, e aí é o momento que a equipe médica tem que ter aquele jogo de cintura e saber também se colocar, não como o apaziguador da situação, porque tem muito conflito psicológico envolvido nisso daí. O fato foi que realizamos a cirurgia. Eu acompanhei o paciente na sua recuperação, foi uma amputação de perna. Confesso que nesse momento eu vi Paulo gordo, com diabetes, mal cuidado, desidratado, com todo esse histórico que eu contei para vocês, e pensei comigo, né? Falei, poxa, vai ser complicado para esse paciente. Vai ser complicado porque vai vir um processo possível de depressão, que vai ter que ser acompanhado com um psicólogo, e vamos ver se a gente consegue fazer isso, né, pelo apoio multidisciplinar do hospital. E eu acompanhei de perto, não acompanhei todos os meus pacientes de perto, né? E Paulo saiu de alta. Quando eu vi ele, 2 meses, 3 meses depois, já sentia uma coisa diferente, mas não sabia dizer o quê. Ele já estava se cuidando mais, ele já estava fazendo sua dieta, já havia perdido um pouco do peso, melhorado. Nós conversamos, mantivemos o tratamento e eu pedi para ele retornar com 6 meses, porque foi uma amputação que a gente chama fechada, foi estruturada, não ficou aberta, foi uma amputação de perna, uma margem boa, para ele poder fazer uma reabilitação com a colocação de prótese. 6 meses depois, a minha grande surpresa, ele já estava mais forte, ele já estava moreno assim, sabe, um senhor moreno, com um sorriso na boca, e eu conversei com ele. E ele me falou que durante esse período que estava fazendo a recuperação, ele contratou uma técnica de enfermagem, a qual cuidava dele todos os dias, no curativo, na assistência, na alimentação, e acabaram se apaixonando. E aí a autoestima do Paulo, aquele cara que bebia, aquele cara que estava gordo, que não queria saber de nada, não acreditava na doença, começou a ter amor próprio, autoestima, se cuidar do peso, da medicação, querer reabilitar, que não é algo tão fácil, um paciente amputado, ainda mais com uma idade mais avançada, que requer energia, vamos conversar isso em outro vídeo. E essa autoestima transformou a vida desse meu paciente. Então a gente consegue extrair uma coisa muito boa quando tem o amor envolvido no processo de cuidado, tanto de uma pessoa que te ama, que te cuida, que é extremamente importante, como também o amor próprio, aquela pessoa que se cuida e sabe que há uma necessidade de ter uma atividade nesse universo, não é aquela coisa jogada no chão que não tem importância, não. É um ser humano que tem muita importância e veio para servir. Então, aquele momento anterior de isolamento dele era um isolamento que não trazia nenhum tipo de fruto. Mas quando você se isola, se recolhe para refletir como ele fez depois da cirurgia e saber que ele tem sim capacidade de recuperar, de reabilitar e de amar, você vê a transformação. E nossas cicatrizes, nossas feridas, nossos sorrisos fazem parte da gente. Tudo faz parte da nossa história. A gente precisa aprender com tudo que aconteceu conosco. Então, meus amigos, essa história que eu trago para vocês é a história de muitas pessoas. Eu gostaria de ouvir vocês. Vocês têm uma história parecida, se já aconteceu com vocês, comentem aqui no nosso vídeo. E a nossa frase da semana, vou colocar aqui para vocês, que é para deixar um momento de reflexão para todos nós. E a frase da semana que eu trago a vocês
do Padre Fábio de Mello, para a reflexão. Só dê ouvidos a quem te ama. Não se preocupe tanto com o que acham de você. O que te salva não é o que os outros andam achando, mas o que Deus sabe a seu respeito. Tchau, meus amigos, fiquem com Deus e até a próxima semana.